Olá, galera! Hoje o assunto é nariz, mas nariz de cachorro, viu, galera? Vamos ficar sabendo como é que funciona esse órgão tão importante dos cães, que é o sentido olfativo, ou seja, o nariz. Estou aqui com minha amigazinha Topázio, você já conhece. A Topázio vai me ajudar hoje a passar algumas informações para vocês, também do ponto de vista anatômico. Eu sempre gosto, quando eu vou falar de algum tipo de sentido, falar um pouco sobre anatomia e sobre também a parte da fisiologia, para daí então a gente chegar na parte funcional dessas estruturas, que é do sentido dos animais, audição, visão, olfato. Eu já tenho feito alguns vídeos aqui, inclusive tem um que eu falo sobre a visão dos cães. É muito interessante, que ela quebra alguns paradigmas sobre as questões de cores. Dá uma visitada lá na playlist que vocês vão ficar sabendo tudo sobre visão. Mas vamos aqui direto às questões olfativas. Olha, eu vou me aproximar um pouco para vocês ficarem logo sabendo do qual é o assunto aqui. Vamos lá. Vocês acham que isso aqui é o nariz? Muita gente chama essa estrutura aqui, que eu estou com a pinça, de nariz. A Topázia é bem tranquila, que é uma cadela super treinada, e ela fica bem tranquila. Galera, observe bem. O que é que eu quero mostrar? O nariz do cachorro, ele começa aqui nesse plano, ou seja, nessa questão que ele fica rostral aos olhos. Olha onde está iniciando o nariz. Termina ou inicia, tanto faz o sentido, como vai entender, aqui na narina. Essa estrutura aqui que a galera chama de nariz, isso não é nada menos nem nada mais do que a narina. Ou seja, a narina do cão, ela tem esse orifício aqui, esse buraquinho que todo nariz tem, né? Inclusive os narizes humanos. Vou chegar aqui bem próximo para vocês verem, que algumas pessoas chamam de ósteo, lógico, cientificamente, ou então orifício. São dois, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Aqui nós temos uma coisa que a gente chama a asa da narina. Eu não vou botar a pinça porque eu acho melhor dessa forma. Aqui se chama asa da narina medial, essa de cima. Logo embaixo, aí a gente chama também de asa da narina lateral. Essa aqui que a gente pode dizer que é em cima, pessoal, essa é a medial e a de baixo é a lateral. Bom, aqui nós temos um sulcozinho, né? Que aqui nessa estrutura que nós conhecemos como nariz, que na verdade é a narina, ela tem uma área onde tem algumas marcações ou demarcações que podem até servir de impressão digitais para os cães. É verdade, pessoal. Foram feitos estudos que nessas estruturas tem como a gente estar até identificando o cão. Então eu peço a vocês que tenha muito cuidado aqui nessa estrutura. Como eu acabei de dizer, que o nariz ele vai aqui nesse plano, que é rostral aos olhos, até nesse segmento aqui da narina. Tudo isso aqui é nariz. O nariz é dividido em dois lados, lado direito e lado esquerdo, que o que divide esses dois narizes é uma coisa chamada septo nasal. Dentro de cada septo nasal, nós temos algumas estruturas que vai facultar um bom trabalho olfativo a esses cães. Então, se a gente tem um septo nasal que divide as duas extremidades, direita e esquerda, no tecido tanto cartilaginoso, né, que vai dividir essas estruturas, e vamos pensar agora vamos imaginar que a gente está dentro de uma estrutura do lado direito. Do lado direito, nós temos o quê? Algumas estruturas, do ponto de vista de tecido, são tecidos membranosos, não são tecidos mucosos. Bom, esses tecidos membranosos, que é uma membrana onde se encontra, olha pessoal, os receptores olfativos, ou seja, são células especializadas para identificar as partículas de odores que estão no meio
solta para que o cão possa pegar. Obviamente agora é que entra o muco. O muco ele serve de mais uma ferramenta para facilitar a identificação dessas partículas de odores. Eu vou falar para vocês quais são as estruturas que estão dentro dessas estruturas lá dentro. Digamos, a cavidade tem um septo nasal, dentro do lado direito ou esquerdo, vamos estar falando aqui do lado direito, ela tem uma estrutura que chamamos cavidade nasal. Dentro da cavidade nasal, nós temos essas estruturas membranosas, que também chamamos elas de conchas. Temos a concha superior, a concha média e a concha inferior. Essas conchas, que são feitas desse tecido membranoso, dessas membranas, ela faculta a esse animal que tem uma melhor capacidade de identificação, porque quando essas partículas de odores entram através do orifício nasal, ali pela narina, onde eu acabei de citar, ela faz um turbilhamento dentro dessas estruturas, que entre uma estrutura e a outra se chama isso de meato. O meato, ela é onde vai ocorrer, ou melhor, o turbilhamento. Pessoal, essas partículas de odores, ela não entra e sai não. Ela consegue fazer um redemoinho lá dentro, facilitando e facultando para que esse cão identifique esses receptores especializados, identifique qual é essas partículas de odores. Isso é muito legal, pessoal. E uma coisa interessante, o nariz do cachorro, ele está estritamente conectado com o bulbo olfatório, porque quando essas partículas de odores chegam, ela vai ter um receptores que vai ter uma conexão com o bulbo olfatório para ser identificada através do cérebro qual a origem, que tipo é, para que haja a discriminação desses odores. Isso é muito legal, pessoal. Por quê? Porque o nariz do cachorro ainda é algo um tanto incompreendido. Olha, pessoal, para vocês saberem uma curiosidade, o cão, ele já nasce identificando odores. É mole? Eles, desde quando já está no útero da cadela, no saco vitelíneo, 2 semanas antes de nascer, estudos revelam que esses cães já têm contato com odores. Então, quando ele nasce, ele já tem essa capacidade olfativa. Ok, pessoal? Falamos um pouco sobre anatomia, falamos um pouco sobre a fisiologia, falamos um pouco das qualidades do sentido. Agora vamos para a coisa mais que interessante que todos gostam. É o trabalho com faro, do cão, o olfato, né? Altamente especializado, tem condições de identificar uma parte por um trilhão. Isso é muito. É como se colocasse uma gota de sangue dentro de uma piscina de água de um tamanho médio. É uma coisa fenomenal o nariz do cachorro. Para vocês também, a nível de curiosidade, o ser humano tem cerca de 5 milhões de células especializadas olfativas, enquanto o cão ele varia em torno de 200 a 250 milhões de células olfativas, ou seja, que são os receptores. Isso é muito legal para que a gente saiba a magnitude, o tamanho, para a gente ter uma ideia pelo menos de mensurar o olfato do cachorro. O cachorro ele tem um olfato tão peculiar, tão dele, que o homem, aproveitando desse sentido espetacular, tem colocado esses animais no seu dia a dia para trabalho. O olfato do cão auxilia o homem no combate às drogas, no combate até o tráfico de armas, porque tem cães que são especializados em farejar armas. Eu lembro que eu tinha um colega que ele fez um trabalho desse nível de farejamento de arma. Pessoal, no combate de faro de animais silvestres contrabandeado, no combate às drogas, como eu acabei de citar, em busca de pessoas soterradas, pessoal, na busca para encontrar pessoa viva sobre esse desastre que tem, tudo isso é o nariz do cão. Sem contar que esse mesmo nariz é capaz de encontrar células cancerígenas no corpo de uma pessoa, e através desse olfato ela identifica e sinaliza para os médicos que aquele paciente
ou seja, se encontra com células cancerígenas. Olha que nariz, assim, e ainda tem também, ele tem condições de identificar pessoas que são diabéticas. Verdade, só com o seu nariz extremamente especializado, o cão tem essas condições de encontrar essas pessoas que sofrem de diabetes, de câncer, entre outros males. Tem estudos que foram feitos que usaram cães para ser como o botão do pânico. Por exemplo, uma pessoa que sofre de ansiedade, antes dela entrar em uma crise estridente, esse cão sobe e começa a massagear ela com a pata, acalmando essa pessoa. Existe estudo através disso, está aí através de diversas fontes que vocês podem examinar. Eu só estou dando aqui uma pincelada no nariz do cachorro, porque realmente para falar de olfato do cachorro, nós tínhamos que fazer um vídeo aqui no mínimo de umas 6 horas de relógio. É muita coisa. Então eu agradeço a todos vocês que estão aqui conosco no nosso canal até agora. Um forte abraço e até os próximos vídeos e até lá!